Bom dia. Oi, Dai. Adriana, bom dia, meninas. Hoje vamos para o nosso estudo Mulheres como Eu. Hoje nós vamos falar sobre Ana. Mais uma mulher que a gente vai estudar hoje. Gente, tá uma chuva danada aqui. Não sei nem como é que tá aí. Onde vocês estão? Meninas, hoje é o estudo sobre Ana, Mulheres como Eu. Vamos aprender mais um pouquinho sobre ela. Tá bom, meninas? Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Um livro devocional, eu digo devocional forte. É muito bom. Bom dia, princesas, bom dia. Meninas, a passagem de Ana tá lá em 1 Samuel 1, tá bom? É muito bom a gente começar a falar de uma história que a gente mesmo já passou, né? É muito bom a gente falar de uma história que a gente já viveu. Então, a gente conta com mais propriedade, né? Bom dia. Vamos ler? Vamos ler. Vamos lá. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. Bom dia, princesas. Vocês estão chegando, estamos falando sobre Ana, tá? Mulheres como eu. Eucana tinha 2 esposas. A primeira delas se chamava Ana, a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade de Siló para adorar ao Senhor. Amém? Oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina, cada um dos seus filhos e filha dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, né? Nessa parte aqui ele fala porque... Oi, Lide. Quando ele fala aqui nessa parte que a amava, provavelmente ela era a esposa favorita dele, né? Apesar do Senhor não lhe ter dado os filhos, ele tratava ela especialmente, né? Ele tratava ela com uma porção especial. Ele dava mais atenção a ela. Vamos lá. Porque ele amava, apesar do Senhor não ter te dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, o tratamento que ele dava para ela era um tratamento tão especial que ele queria suprir na vida dela a falta do filho. Só que mesmo ele tratando ela com todo o carinho do mundo, aquele tratamento não supria. Ela precisava de algo. Ela queria o quê? Um filho. Eu já fui infértil, né? Eu não sou estéril, eu sou infértil, né? Eu não ovulo. E eu lutei por 5 anos para gerar o Heitor. Ou seja, é difícil. Você que tá aqui, não sei se você já passou por isso, se você já passou pela infertilidade, eu já passei e sei como é na pele. Só que eu agi da mesma forma que Ana, tratando essa situação com o quê? Com amargura. A gente vai ver isso mais pra frente. Ó, Ana, apesar de parecer o relato dela muito breve, né, na Bíblia,
certamente uma das mulheres mais conhecidas, né, da Bíblia. Seu nome significa graça e benevolência. Bom dia, princesas, porque tá entrando. Graça e benevolência. Ana foi mãe do profeta Samuel, um dos personagens bíblicos mais importantes. Ana era predileta do seu esposo, estou lendo o resuminho que eu fiz, tá? Eucana era um levita, Ana era estéril, e por isso era impossível que ele tivesse filhos. Então, por isso, né, ele casou com Penina, porque Ana não podia dar filhos. Então, ele casou com a Penina para poder dar filho. Naquela época, a lei era essa, né? A pessoa podia casar com outra se aquela ali não pudesse... Oi, Carolzinha. Não pudesse te dar herdeiros. Amém? Então, eles eram autorizados a casar, né? E a rivalidade dentro do lar de Ana era constante. Você imagina só. Você já tá passando por um momento ruim. Você já tá passando por um momento de amargura, de tristeza. E tem um filho de Belial lá te perturbando todo dia e noite. A Ana não tinha paz, gente. Imagina, ela vê o homem que ela amava com outra mulher, aquela mulher dando filhos pra ele e ela ali. Eu era triste, eu era amargurada. Só que não tinha ninguém infernizando a minha vida aqui dentro de casa, né? Eu vivia triste, mas eu vivia aqui na minha solidão sozinha. Não tinha ninguém me perturbando, não tinha ninguém atrasando a minha vida, não tinha ninguém, sabe? A única coisa que eu... Bom dia, princesa. Bom dia, Thay. Então, meninas, não tinha ninguém me perturbando. Eu vivia a minha solitude, a minha tristeza sozinha. Agora você imagina, Ana. Tu imagina como seria aqui em casa? Meu marido com outra mulher, coabitando direto, tendo vários filhos e eu aqui olhando. Gente, tu imagina o que a Ana passou. Deve ter sido terrível. Fora ciúme, ver aquilo ali, ver aquela cena, o filho nascendo, ver o marido dela beijando a criança e ela queria que aquilo ali fosse com ela. Gente, é terrível. A gente só sabe, só dá valor à dor do outro quando a gente passa por ela, né? A gente não dá valor a uma dor porque a gente não passa. Então a gente nem imagina como é uma dor, né? Então a rivalidade dentro do lar deles era constante, era dia e noite, pois Ana era humilhada por não gerar e era sempre importunada por Penina, sempre, né? Então a questão da esterilidade era o motivo da irritação, né, por parte de Penina, que ela fazia com Ana, né, que ela vivia amargurada por isso. Ou seja, tu imagina como é que era dentro de casa. Ela vivia amargurada por isso, ela chorava e ela não se alimentava. O que Ana tinha aqui? Ana tinha depressão, né? Ana tinha depressão. Ana era depressiva, porque além da tristeza dela, ainda tinha a perturbação da Penina. E isso gerou amargura. Isso gerou amargura nela. Então, eles viajavam para Siló todo ano, né? Para poder fazer o quê? Para poder ofertar sacrifícios, para poder prestar cultos ao Senhor, né? Então, Ana foi nesse dia até o tabernáculo, que isso tá lá em 1 Samuel 1:9. Ó, certa vez, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Preste atenção nessa parte, meninas. O Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, ele observava. Viu que só os lábios dela se moviam. Mas como não ouvia som algum, ele pensou que ela estivesse bêbada. Ou seja, nem todo mundo vai entender a sua dor. Nem todo mundo vai entender o que você está passando. Nem todo mundo vai entender o motivo das suas lágrimas. Por isso que muitas das vezes, quando eu queria engravidar, o que as pessoas mais falavam pra mim? Ah, Ellen, calma, é tudo no tempo de Deus. Calma, isso vai acontecer. É só você namorar direitinho, você não tá namorando direito. Era sempre assim que as pessoas falavam pra mim. E isso me irritava. Ah, você não tá namorando direito, você e o G não estão namorando direito. Ah, e aí, Ellen, quanto tempo vai engravidar? Vai demorar muito para engravidar? Essas perguntas me irritavam. Vocês não têm noção de como eu ficava irritada com essas perguntas. Entendeu?
Então, muita gente não vai entender a sua dor. Muita gente não vai entender teu choro, muita gente não vai entender sua tristeza, não vai. E você não se preocupe com isso, porque quem tem que entender é Jesus. Muitas das vezes a gente passa no deserto e o deserto é lugar de se passar sozinho. Sozinho, livre de outras pessoas. A única companhia que você vai ter nesse deserto é Jesus. Porque ninguém vai te completar. Ninguém vai te entender. É só Deus. Então, deserto, você não se passa com alguém. Você passa com você e Deus. É sozinho. Então, muitos não vão entender isso, a sua dor, como Eli não entendeu. Ele achou que ela estava embriagada, né? Aí ele falou assim para ela: até quando vai se embriagar? Ele julgou, né? Aqui ele julgou. Disse ele: largue esse vinho. Aí ela respondeu: meu senhor, eu não bebi vinho. Né? Muitos vão julgar você, igual me julgavam. Você não tá namorando direito. Você e seu marido não tá namorando direito. Eu acho que você tem algum problema. Eu acho que o G tem algum problema. Vocês já fizeram algum exame? É sempre assim, né? Então ele julgou ela aqui, falou que ela não, para ela parar de beber o vinho, para largar o vinho. Ela falava: Senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Em outras traduções, eu tenho amargura de alma. Gente, eu passei por isso, essa amargura de alma, que é a depressão. Então, você tem duas formas de escolher como você vai passar no deserto. Ou você vai passar triste, amargurada, no fundo do poço, ou você vai tentar ver as coisas melhores. Você vai olhar para frente e vai: peraí, o que o Senhor quer me ensinar com esse deserto? O que o Senhor quer me ensinar com a minha esterilidade? Muitas das vezes a gente não faz isso. Muitas das vezes a gente passa no deserto da pior maneira possível. Triste, sofrendo, achando que Deus nos abandonou, achando que Deus nos largou. É assim que eu passei. Gente, eu fiquei à espera do meu filho da pior maneira possível. Eu só namorava meu marido na intenção de ter filho. Oi, DH. Pai do Senhor. Eu só namorava com meu marido na intenção de gerar. Eu nem namorava por amor, eu namorava por interesse. Eu queria namorar com intenção de gerar, na intenção de engravidar, sabe? Já ficou aquele namoro já automático, robótico. Era só pra namorar, porque eu precisava dele pra isso. Só, mais nada. Gente, eu vivia na murmuração dia e noite. E deserto você não pode murmurar, gente. Porque quanto mais você murmura, mais tempo você fica nele. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Vê o povo de Israel. Vocês acham mesmo que o deserto deles duraria 40 anos? É claro que não. Durou 40 anos pela murmuração, pela falta de fé. Então, quanto mais você murmura, mais tempo lá você vai ficar. Mais tempo lá você vai ficar. Gente, o povo de Israel, eles viam o milagre de Jesus de manhã, de tarde, de noite. Era um milagre atrás do outro. Olha as pragas que eles viram lá no Egito. Saiu do Egito, abriu o Mar Vermelho. Olha só que milagre. Tirou a água da rocha, transformou a água amarga em doce. O cajado virou cobra, depois voltou a cajado de novo. A mão de Moisés ficou leprosa, depois ficou curada de novo. Eu também murmurava muito, DH. Isso atrapalha a nossa vida espiritual. Isso atrapalha o milagre de Jesus entrar na nossa vida. Porque sabe o que quer dizer murmuração? Isso para Deus quer dizer que você não confia nele. Ou seja, eu não confiava no Senhor. Porque quando das vezes, meninas, Deus falou para mim: eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar, filho. Um filho, eu vou te dar. Entendeu? E mesmo assim eu murmurava. Por quê? Porque a gente não sabe esperar. Eu não sabia esperar, gente. Eu queria um filho para ontem. Aí o que eu fiz? Estava fazendo igual Sara, querendo dar meu jeito.
Já querendo, não que a adoção seria errada, né? Mas eu queria correr logo, eu tava afobada, eu só queria um filho. Então eu já tentei adotar. Eu, como sou enfermeira obstetra, até criança eu já levei pra casa, que as meninas não tinham condições de cuidar. Eu pegava as crianças como uma afilhada, levava pra minha casa, morava lá. Levei 2 crianças pra casa, para tentar suprir essa necessidade que eu tinha. E isso tudo sem pedir permissão ao Senhor, tá? Porque o desespero faz isso com a gente, nos cega. Então, eu, por ser enfermeira obstetra, eu já trabalhava com isso, né? Eu fazia parto, já fiz vários partos, né? Por ter esse acesso, né, à maternidade. Eu faço pré-natal das meninas. Do início, hoje eu não faço mais parto, porque eu saí da maternidade, tô só no programa Saúde da Família. Mas eu faço parto normal. Então, naquela época eu tinha acesso, eu via. Então, Deus me colocou numa profissão ainda mais para me testar. Tu imagina, eu querendo tanto um filho, lidar com várias grávidas todos os dias, fazer pré-natal todos os dias. E você quer ver como eu ficava indignada? Que eu brigava com Deus quando aquelas grávidas tinham os filhos, mais de 5, mais de 7, não cuidavam, não queriam. E elas queriam simplesmente dar os filhos. Elas simplesmente chegavam lá com abortando. Nossa, eu ia pro banheiro chorando, desesperada. Eu falava, tá vendo, Jesus? O senhor não quer dar filho pra mim? Aí o senhor prefere dar filho pra essa mulher aí, ó, que tirou o filho dela e eu querendo um, e você deu pra ela, você preferiu dar pra ela. Gente, eu botava Jesus na parede de noite. Não interessa que outra pessoa abortou. Deus dá filho pra quem ele quiser. Deus faz na vida de quem ele quiser. Ele não é obrigado a fazer nada na minha nem na tua vida. O preço já foi pago, o que ele fez por nós já foi feito, ele não nos deve mais nada. Mas eu achava que ele devia. Entendeu? Eu botava Jesus na parede, eu achava que Jesus era meu empregado. Ele tinha que me dar filho, ou dava ou não dava. Entendeu? Então eu botava Jesus na parede e reclamava quando alguém abortava. Eu reclamava quando eu via reportagem que mãe jogou filho no lixo, que mãe jogou filho no esgoto, que mãe jogou filho no rio. Nossa, só voltava a morrer. Eu, tá vendo, Jesus? Eu querendo um filho pra cuidar direito, você prefere dar pra ela pra jogar no lixo? Eu não sei como é que Deus não me fulminou. Eu era muito abusada. Acho que Deus nem escutava. Acho que ele botava o ouvido dele no mudo quando eu começava a falar essas coisas. Você entendeu? Então eu ficava revoltada. E quando eu via as minhas amigas engravidando, eu não. Nossa, meu Deus. Senhor, aquela pessoa nem queria filho. Isso é uma murmuração, gente. Isso é uma chatice. Gente, o Senhor, essa mulher nem queria filho, o Senhor deu pra ela. Ela já tem 5, já tem 6, já tem 4. E eu querendo aqui. Era assim, gente, que eu fazia. Brigava com meu marido dia e noite, porque o assunto só era filho. O assunto do meu casamento só era criança, era uma coisa já enfadada, era uma coisa já chata já. Sabe? Então, a minha vida era só essa. E o que é amargura de alma? O que Ana sentiu aqui? Depressão, foi o que eu fiquei. Eu engordei mais de 20 quilos. Eu tive compulsão alimentar. Por quê? Porque minha vida era só isso. Eu não tinha alegria. Eu não tinha paz. Era filho de noite. Era vídeo no YouTube todo dia, vendo mala maternidade, fazendo lista de criança, pensando em nome, querendo arrumar casa para a chegada do filho. Gente, olha só. Se você tá passando alguma coisa, se você tá esperando alguma coisa do Senhor na sua vida, se você tá esperando um milagre do Senhor, não faça o que eu fiz. Não espere da pior maneira possível. Não espere estando amargurada. Espera no Senhor vivendo. Espere no Senhor vivendo, se alegrando.
sabe? Confiante no Senhor. Enquanto você está esperando, vai vivendo. Vai curtindo, vai se preparando, vai lendo livros sobre maternidade, sabe? Vai se preparando de uma maneira leve. Confia naquilo que Deus te prometeu, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não espera amargurada não, gente, porque a amargura entristece a alma, acaba com a nossa vida. Por quê? Porque traz depressão, traz ansiedade, traz tristeza, compulsão alimentar, você engorda 20 quilos, gente. Então espera da maneira certa, espera com alegria no coração, não faça igual eu fiz. Como eu me arrependi, gente. Eu posso dizer que eu perdi 5 anos da minha vida fazendo nada. Só chorando, só no mesmo assunto, sabe? Eu peguei, marquei, eu tava querendo viajar, fui para Salvador, não queria ir para Salvador, sabe por quê? Porque eu tava com medo de gastar dinheiro se eu tivesse grávida e não sabia. Olha só, gente. Meu marido já alegre pra viagem e eu querendo cancelar a viagem para não gastar dinheiro que eu podia usar esse dinheiro pro meu filho. Perdendo, gente, a oportunidade de viver, de curtir. Meu marido me forçou a ir para Salvador. Eu fui para Salvador. E lá querendo namorar de manhã, de tarde, de noite, para pelo menos sair de Salvador grávida. Olha só, acho que eu nem curti a viagem, nem lembro. Então, meninas, amargura de alma é o quê? A palavra amargura, ela significa literalmente sabor amargo. Porém, em sentido figurado, ela está relacionada à angústia, uma tristeza amarga, um sentimento terrível, que é originada a partir de uma tristeza contínua, uma tristeza que perdura, né? É uma angústia, um rancor, murmuração. Isso é amargura de alma, que é a depressão no dia de hoje. É uma pessoa amargurada, é uma pessoa triste, é uma pessoa que não vê alegria na vida, é uma pessoa preto e branco. É isso. Igual eu era. Eu era agressiva com meu marido. Eu era agressiva com todo mundo ao meu redor. Não queria ser sociável. Eu era super ignorante. Sabe? Agia com antiética no meu trabalho. Porque quando eu via uma menina chegar lá abortada, que abortou, né? Eu tratava ela com rispidez. Eu não tinha nada a ver com a vida dela. Eu tinha que ser profissional acima de todas as coisas. Ou seja, misturou tudo. Misturou minha vontade de ser mãe por eu ser enfermeira obstetra. Sabe? Eu pegava ranço das pessoas, dessas mulheres que abortavam, que fazia e acontecia. Então, meninas, não esperem da pior maneira possível. Espera com alegria no Senhor. Espera vivendo. Não faça igual eu fiz. Então, aqui ela diz assim, ó. Sou uma mulher profundamente triste, ou sou uma mulher com amargura de alma. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Aí ele falou assim, nesse caso vá em paz, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste. Meninas, a Ana, mesmo amargurada, mesmo triste, ela perseverou em oração. Ellen, o que é perseverar em oração? É você não desistir de orar pelaquilo que seu coração pede toda noite. Eu também tenho meu Samuel, em nome de Jesus. Hoje eu tenho, meu menino, para honra e glória do Senhor. Meninas, então, quando ela fez esse voto aqui com o Senhor, foi algo para mim extraordinário. Sabe por quê? Você imagina você querer um milagre, você querer um filho, ou você querer um casamento, ou você querer a restauração do seu marido, e você fazer um voto desse tamanho aqui. Gente, isso aqui é um voto extraordinário. Tu imagina eu querer o Heitor, e eu falar assim para Jesus, Jesus, se você me der o Heitor, eu entrego ele a ti. Ou dou ele para algum lugar para ele... Não sei, imagina que fosse antes. Entregar meu filho. Você teria essa coragem de entregar o filho que você tanto quer? O filhinho que você tanto espera? O milagre que você tanto espera, você tem coragem de entregar na mão do Senhor?
Aí você ainda esperou ainda mais do que eu, Adriana. 8. Eu com 5 já tava morrendo. Você teria coragem de entregar o seu milagre a Jesus, igual a Ana fez? Porque muitas das vezes a gente faz voto ao Senhor na hora do desespero. E a palavra de Deus mesmo diz, se você não pensar em cumprir o voto, é melhor você nem votar. Né? Porque muitas das vezes a gente promete coisas que a gente não vai cumprir. E Deus não se agrada disso. Então, cuidado. Na hora do desespero, você prometer coisas que você não vai cumprir. Amém? Então, esse voto de Ana aqui foi extraordinário. Ela amamentou seu filho. Depois que ele desmamou, ela entregou. Ela não voltou atrás na palavra dela. Ela entregou o filho dela para ele cuidar. Meninas, quando o seu propósito, os seus sonhos estiverem conectados, alinhados com a vontade do Senhor, não é só uma grávida que está dando à luz. Não é só um sonho que vai ser realizado. Não é só isso. É muito além, né? Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Que lindo! Os sonhos de Ana estavam conectados com os planos de Deus. Então, quando você está alinhada com os pensamentos do Senhor, está alinhada com os propósitos do Senhor, a coisa acontece, gente. Tem que estar alinhado, tem que ter esse alinhamento aí, não adianta. Porque se não for da vontade de Deus, não acontece. Então, quando a gente é alinhada com a vontade de Deus, acontece. Porque tudo tem um propósito. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Então, as coisas estavam o quê? Conectadas. Amém? Uma com a outra. Então, Deus, ele quer que as suas vontades estejam alinhadas com a vontade dele. Peça isso ao Senhor. Senhor, que não seja de mim, que a minha vontade esteja conectada à sua vontade. Né? Então, ela abriu mão, tecnicamente, né, do seu maior sonho, pelo seu voto, em obediência. Ela foi obediente. Então, Deus sabia que ela ia fazer esse voto, né? Deus sabia, por isso que ele concedeu. Ele concedeu, porque ele precisava de um profeta. Ele precisava, e Samuel foi um dos profetas mais importantes. Ele que ungiu o rei Saul e ele que ungiu o rei Davi. Amém? Aí aqui vem, ó, 1 Samuel 1,19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo, foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Ué, Ellen, o Senhor havia se esquecido? O Senhor se esquece de alguém? Você acha que Jesus se esquece de alguém? Não, né? Então por que fala aqui? O Senhor se lembrou dela. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. O que significa lembrar no hebraico? O lembrar significa é o momento de agir. Ou Deus começou a agir. Isso é se lembrar. Quando Deus começa a agir. Quando é o momento certo, né? Porque tudo tem o seu tempo determinado. Então não adianta você espernear, não adianta eu espernear, porque nada vai acontecer. Deus, ele não age mediante as nossas emoções, gente. Então a gente pode espernear, a gente pode bater a cabeça na parede, porque nada vai acontecer. Deus continua sendo Deus, independente da gente estar feliz ou alegre, estar contente ou amargurada. Deus não vai nos dar nada se fugir do propósito dele. Vamos botar isso na nossa cabeça. Ah, Ellen, eu quero restauração do meu casamento. Se for da vontade de Deus, ele vai restaurar. Já falei pra vocês, nem todo casamento pode ser restaurado. Por quê, Ellen? Porque tem um livre-arbítrio. Então, se Deus não restaurar o seu casamento, ele vai continuar sendo Deus. Mediante se você espernear ou não. Né? Mas aí, poxa, Ellen, Deus não vai restaurar meu casamento. Você sabe o que Deus tem pra fazer na sua vida lá na frente? Você não tem poder pra ver lá na frente. Deus tem. Né? Então,
Esse se lembrar de Ana é quando começa a hora certa de agir. Quando é a hora certa, quando é o momento certo. É o tempo. Chegou o tempo, Deus entra. É o tempo dele, gente, não o nosso. 8 anos para Deus não é nada. 5 anos para Deus não é nada. Passa 5 anos, para Deus foi um dia. Né? Sabe por quê? Tem que passar um processo antes da gente chegar no milagre? Porque Deus precisa te preparar para receber. Sabe por quê? Porque nosso coração é enganoso, meninas. Bota isso na cabeça de vocês. As nossas emoções é enganosa. Muitas das vezes a gente não sabe controlar nossas emoções. A gente não sabe controlar o nosso coração. Então Deus precisa nos preparar antes de dar aquilo que a gente quer. Ou melhor, Deus não dá o que a gente quer, né? Deus dá aquilo que a gente precisa. Então, se você tá no processo, Ellen, tá durando 10 anos. Ellen, tá durando 5 anos. É porque não aconteceu a mudança que precisa. Ellen, e nesses 5 anos você precisou ser mudada, é lógico. Porque eu era o cão chupando manga dentro de casa. Já falei isso aqui pra vocês. Eu era terrível. Tudo girava ao meu redor. Eu não era uma esposa obediente. Eu não era uma esposa boa. Eu era rixosa. Eu era terrível. Como é que Deus ia botar um filho na minha casa? Porque minha casa não era nem um lar, era uma casa. Então como é que Deus... Não ri não, Lady. Como é que Deus ia colocar um filho no meio daquela confusão, gente? Me diz. Foi necessário o preparo. Foi necessária a mudança na minha vida. Antes de Deus me entregar o Heitor, não poderia ser de qualquer maneira, porque Deus sabia que eu ia estragar aquele menino. Minha casa estava em fiasco, uma ruína só. Falta de respeito, xingamento de manhã, de tarde e de noite. Falta de respeito com meu marido. A gente se xingava e os dois estavam na igreja. Eu não era sábia. Como é que Deus ia me dar um filho no meio disso? Para uma mulher que não tinha cabeça? Por isso que Deus te faz esperar. Porque alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa ser mudada em você. Então, a partir de hoje, já que você está esperando, você fala assim para o Senhor Jesus. Jesus, sonda-me. Vê se há dentro de mim algo que não te agrada e tira. Sonda-me, Jesus. Vê se há algum pecado dentro de mim que não te agrada, que está me atrapalhando de receber o meu milagre, o Senhor tira. Pede para Deus sondar teu coração. Pede para Deus tirar aquilo que está atrasando a sua bênção. Tenho entendido que o nosso lar, nosso casamento é a nossa casa. Cara, porque tudo de nós nos reflete no nosso lar, o casamento. Por isso que temos que... É isso, Lady. Quando eu entendi, demorou, porque durou 5 anos. Poderia ter durado menos. Mas eu murmurava tanto que Deus me deixou esperar. Por quê? Eu tinha que mudar isso aí. Eu tinha que entender que Deus não era obrigado a me dar nada. Deus não é iFood, que chega de motinha com o lanche que você pediu, com o teu pedido prontinho na mão. Deus não é obrigado a nada. Entendeu? Então, eu tinha que entender isso. Eu tinha que entender que Deus não era meu escravo. Deus não era obrigado a me dar nada. Né? Então, esses 5 anos foi para me forjar, foi para me preparar para receber o meu milagre. Deus não vai te dar nada de qualquer maneira, você estando de qualquer maneira. A sua casa estando bagunçada. Não é bagunçada de falta de arrumar, não, também. Mas é bagunçada espiritualmente. Tá? Arruma a sua casa, bota a tua casa em ordem. Bota teu lar espiritual em ordem. Pede para Deus mostrar aquilo que tá te atrapalhando, que tá te atrasando, que tá te colocando para trás, que tá te impedindo de receber o seu milagre. Entendeu? Aí aqui fala aqui, ó. 1 Samuel 1:20. E o Senhor se lembrou dela no devido tempo. No devido tempo. Cadê onde eu tô? Ana engravidou e teve um filho e ela deu o nome de Samuel.
eu o pedi a Deus, que significa Samuel. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não foi. Aí ela falou o quê? Vamos esperar até que o menino seja desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e deixarei lá para sempre. Gente, estou toda arrepiada nisso aqui. Gente, ela deixou o milagre dela lá. Ela cumpriu o voto ao Senhor. Ela poderia muito bem fazer o quê? Se apegar ao menino e falar, eu não vou dar não, Senhor, ele vai ficar aqui comigo. Mas por que ela não fez isso? Porque Deus, antes de dar Samuel para Ana, Deus conhecia o caráter de Ana. Olha que lindo, gente. Eu também, Lady. Antes de Deus dar Samuel para Ana, ele conhecia o caráter de Ana. Ele sabia que Ana não estava mentindo quando fez o voto, nem que iria mentir. Meninas, não adianta a gente querer enganar o Senhor. Ele sabe a intenção do nosso coração. Se você fez um voto, ele sabe se você vai cumprir ou não. Muitas das vezes a gente acha que Deus é burro, que Deus é bobo, que Deus não sabe das coisas. Gente, Deus vê todas as coisas. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ai, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou voltar para a igreja, vamos dizer assim. Vou voltar para a igreja, eu vou ser do Ministério das Irmãs, eu vou fazer tudo. Ele vai ver se você está falando a verdade ou mentira. E se você estiver mentindo, se a intenção do seu coração não é realmente essa, ele não vai te dar. Tá? Porque ele sabe, ele conhece o nosso caráter, gente. Deus que nos fez. Então ele sabe a intenção do seu coração. Estou me identificando com tudo que você está pregando. Queria muita transformação do meu esposo. Porém, calma aí. Não entendia que primeiro eu pensei, com certeza, Kézia. Com certeza. Sabe por quê? Porque a transformação, a mudança precisa vir da gente primeiro. Eu não entendia isso. Por isso que eu focava só na mudança do meu marido. Muitas coisas dentro da gente precisam ser reorganizadas. Por quê, Ellen? Porque a gente é a coluna do nosso lar, gente. A gente é a estrutura mais forte ali dentro depois do Senhor. A gente foi criada, foi forjada justamente por aguentar muitas coisas. Homem não aguenta quase nada, gente. Então, a estrutura forte somos nós. Então, por isso que a transformação tem que vir primeiro da gente. Porque a gente tem estrutura para isso. Ah, Ellen, eu sou fraca. Você não é não. Você só não encontrou a sua força ainda. Porque uma coisa ninguém pode dizer, que mulher é fraca. Não é fraca. Você só não encontrou a sua força ainda. Sua força só não foi aflorada ainda. Porque quando você descobrir a força que tu tem, eu duvido, meu amor, que as coisas não andam na sua vida. Eu duvido. Entendeu? Então, foca nisso aqui que eu tô te falando. Você escreve no seu caderninho. Você escreve na tábua do seu coração. Deus conhece o nosso caráter, tá? Deus conhece a nossa intenção do nosso coração. Se a tua intenção não for fazer aquilo que você está prometendo, está votando ao Senhor, Ele não vai te dar. Não adianta você querer enganar Deus. Você pode me enganar, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão. Mas ao Senhor, meu amor, você não pode enganar, não. Então você só vote se você estiver disposto a cumprir. Cuidado com as emoções. Às vezes a gente vota as coisas que a gente não vai cumprir. Entendeu? Então, Deus deu Samuel para ela, por quê? Porque o Senhor precisava de um profeta. Ah, Ellen, mas se Samuel ficasse com a Ana, ele não poderia se tornar profeta? Não necessariamente, sabe por quê? Porque para Samuel ter as experiências com o Senhor, para Samuel ser moldado pelo Senhor, ele precisava ser criado pelo sacerdote. Ele precisava estar ali diariamente vivendo aquilo ali, porque depois ele ia substituir ele. Então a vivência dele tinha que ser ali dentro do sacerdócio. Entendeu? Ele tinha que ser criado vivendo aquilo ali dia a dia, porque depois ele ia precisar daqueles ensinamentos.
Sabe por quê? E Ana só ia para lá uma vez ao ano. Eu entendo que isso é porque é muito longe. Entendeu? Então Samuel precisava ser criado lá. Então Deus sabia que Ana ia votar esse voto. E Deus sabia que Ana ia cumprir o voto. Por isso que Deus deu. Porque Samuel precisava ser criado lá com o sacerdote. Entendeu? Por isso. Por isso. Porque se Deus visse que Ana não ia entregar ele, qual era o intuito de Deus dar Samuel para ela? Entendeu? Então Deus conhecia o caráter de Ana. Agora estou vivendo meu milagre. Anos pedindo a Deus, lembrou de mim. Porque a hora assim, Deus disse que estava pronta para viver tudo o que ele tem para mim. É isso. Quando a gente está pronta que ele começa a trabalhar. Quando a gente está pronta, é a hora de Deus começar a agir. É o momento de Deus se lembrar de nós. Entendeu, meninas? Então você guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Não mude o seu caráter. Deus conhece seu caráter. Aí, meninos, o que aconteceu aqui? Ó, ela esperou o menino desmamar e... Cadê? Então levarei o Senhor e deixarei lá para sempre. Aí o marido dela falou assim, faça como lhe parecer melhor. Respondeu Eucana. Ele ficou lá até desmamar. E que o Senhor te ajude a cumprir essa promessa. Olha só o que Eucana falou para ela. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor te ajude a cumprir essa promessa. Por que Eucana falou isso? Que o Senhor te ajude. Porque ele sabia o quanto ela queria esse menino, gente. E o quanto ela é difícil. Vocês acham que Ana não sofreu em deixar Samuel lá? Você acha que ela não sofreu em ter que entregar o menino? Vir embora para casa e deixar o menino lá? Tu imagina como ficou o coração de Ana? Entendeu? Por isso que o Eucana falou isso, que Deus te ajude a cumprir o propósito, a promessa. Porque ele sabia que era difícil. E Eucana deixou ela cumprir isso. Ele poderia muito bem falar, não, deixa meu filho aqui. Mas o propósito era entre ela e Deus. Deus muda o ambiente, gente, para aquilo que ele quer para nossa vida acontecer. Deus prepara tudo, até o coração do nosso marido. Tá? Então ela falou isso. Fica aí, cadê? Que o Senhor te ajuda a cumprir essa promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Quando Samuel foi para lá, ele era pequenininho, gente. Tu imagina como foi o coração dessa mulher virar as costas pro menino e vir embora para casa. Que dor! Eu nem imagino isso. Eu deixando o Heitor pequenininho, meu filho tem 2 anos e 6 meses, eu deixando ele num lugar e eu vindo embora e deixando ele lá. Eu nem imagino isso. Eu nem imagino eu fazendo um negócio desse. Você imagina? Você deixando seu filho num lugar, vindo embora e largando ele lá? Ah, minha filha, é muito dolorido. Ó. Então, embora ele fosse ainda pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e umas vasilhas de couro cheias de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse, com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou uma mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Gente, isso aqui é muito forte, que isso? Gente do céu, eu te dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. Gente, na moral... Essa mulher, Ana, era sinistra. Olha, eu sou fã de Ana, porque, meu Deus, a gente não faria um negócio desse, gente. Gente, agora eu dedico ao Senhor. Muitas das vezes, hoje em dia, a gente nem lembra de agradecer. A gente nem lembra, quando Deus lembra da gente, a gente nem lembra dele depois, quando as coisas acontecem, né? Não é assim? Muitas das vezes a gente nem lembra de agradecer, que dirá dedicar o nosso milagre ao Senhor por toda a vida dele. Ah, gente,
A gente precisa mudar muitas coisas dentro da gente. A gente precisa mudar muitas coisas. Quando Deus se lembra da gente, a gente não lembra de Deus depois. Porque somos filhas ingratas. A gente tem gratidão no nosso coração, gente. Porque a gente só agradece quando a gente recebe e quando agradece, né? E depois o que acontece? A gente esquece. Né? Ela teve muita fé, Lady. Ela perseverou, ela cumpriu a promessa. Olha o caráter dessa mulher, gente. Ela queria muito esse filho. Ela ficou depressiva por causa desse menino. E ela entregou o menino. Mais fé do que essa eu nunca vi. É igual Abraão, que ofereceu Isaac. Pelo amor de Deus, gente. Olha esses heróis da fé aqui. Hoje em dia a gente não tem nem um grão de mostarda de fé, às vezes. Muitas das vezes a gente nem acredita no Deus que a gente serve. A gente fala que acredita, mas de boca. Na hora do vamos ver, meu amor. Na hora do aperto, a gente nem acredita. A verdade é essa. Porque Deus falou pra mim várias vezes: Ellen, eu vou te dar. Ellen, eu vou te dar. Você vai segurar o seu Samuel. Essas eram as palavras que Deus falou pra mim. E mesmo assim eu duvidava. Eu estava igual o povo de Israel, que mesmo o Senhor abrindo o mar vermelho, duvidou lá na frente. Fez um bicho lá de ouro para eles adorar. Na primeira oportunidade que a gente tem, a gente esquece de Deus, a gente esquece do que ele fez. A gente vira as costas para ele. A gente agradece a todo mundo, menos ele. Então tu imagina como Deus fica triste com a gente. Quando Deus se lembrar de ti, lembra dele também. Lembra de agradecer ao Senhor quando o seu milagre chegar, de fazer um culto de ação de graça. Lembra dele, lembra de agradecer. Lembra de fazer um cântico, em vez de ser cântico de Ana, seja cântico de Lady, cântico de Ellen. Vai pro teu quarto, agradeça ao Senhor. Lembra dele quando ele lembrar de ti. Não seja ingrata não, seja filha ingrata não. Tá? Essa mulher aqui foi muito forte. Agora eu dedico ao Senhor. Agora eu dedico ao Senhor por toda a vida dele. Ele pertencerá ao Senhor. Gente, eu tô presa nisso aqui. Não ia deixar o Heitor na casa de ninguém. Pra ninguém cuidar. A gente é egoísta, gente. As nossas coisas é nossa. A gente não quer abrir mão de nada. Ela abriu mão do milagre dela. Ela abriu mão do milagre dela. Pelo filho que ela chorou por anos. Pelo filho que ela sofreu humilhação. Pelo filho que ela foi apunhalada. Que ela foi perturbada a vida inteira. Que ela teve que ver o marido dela casando com outra. Porque ela não podia dar aquele filho. E quando ela tinha um filho, ela deu o filho. Me explica isso aí. Gente, depois na sua casa, se aprofunda na história de Ana, para você ver o quanto a gente é ingrato. Não espera, gente, o milagre de vocês com amargura no coração. Confia no Deus que você serve. Gente, quando a gente duvida do nosso Deus, ele fica muito entristecido. Ele fica muito triste, gente. Ana abriu mão do filho, a gente não abre mão hoje de nada. A gente não abre mão para ter um tempo com o Senhor no nosso secreto. A gente prefere fazer outras coisas do que tá aqui, ó, ajoelhada, louvando ao Senhor em adoração a Deus. Muitas das vezes, a gente não aguenta ficar de joelho 3 minutos. A gente não aguenta ficar de joelho meia hora. Mas o milagre a gente quer, né? O milagre a gente quer. Comunhão, ninguém quer. A gente só quer a benção. O dono da benção, nada. Então, vamos avaliar a nossa vida espiritual. Vamos colocar a nossa casa espiritual em ordem. A nossa casa física em ordem também. Principalmente você que quer restauração do seu casamento. Você que quer um milagre, quer um filho, quer alguma coisa que eu não sei qual é o desejo do seu coração. Alinha suas vontades com a vontade do Senhor.
Tira o melhor do seu tempo para Jesus. Não foca só no milagre não, linda. Foca no processo, tá? Porque antes de chegar no milagre, você vai ter que passar no processo. Não adianta, a ordem é essa. Não adianta você querer viver o milagre sem passar pelo processo, tá? Não funciona. Tu só vai voltar pro final da fila. Não adianta você querer viver um milagre sem passar pelo processo. Você vai ter que passar. Mesmo se você espernear, chorar, só vai tardar. Então é melhor você aceitar o processo e passar logo. Tá? E lembra do Senhor. Igual a Ana lembrou. Vamos passar mais tempo com Jesus. Vamos fazer nosso devocional todo dia. Então, às vezes a gente pega a Bíblia para ler, não lê nem 5 minutos. Já acabou. Então, às vezes a gente lê qualquer outro livro, devora um livro em meia hora, em 40 minutos. E a Bíblia? Tu não tira nem meia hora para ler ela. Só lê um versículo, ou então lê só o devocional que já vem pronto, ou então você lê só um capítulo e já acha que aquilo ali, entendeu? É isso, gente. É dar honra a quem tem honra. É lembrar, da mesma forma como Deus lembrou da gente, lembra dele. É isso, Leide, é isso. Muito obrigada, Leide. É muito Deus na minha vida, porque sem ele eu não sou nada. Então, ela entregou, dedica ao Senhor por toda a minha vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram a Deus. É isso, só ler um versículo e acabou, Gi. As coisas não funcionam assim não, gente. É intimidade. Ah, Ellen, como é que eu faço para ser íntima do Senhor? Convive com ele. Passa mais tempo com ele. Para mim ser sua amiga, eu preciso conviver contigo. Eu preciso saber das coisas que você gosta. A gente precisa ter mais tempo junto para adquirir intimidade. Intimidade com Deus é a mesma coisa. Você precisa passar tempo com ele, você passa tempo com ele. Você acha que 5 minutos gera intimidade com alguém? Você acha que você passando 5 minutos com o Senhor, você vai ter intimidade com ele? 5 minutos é necessário para você conhecer alguém? Para você ter intimidade? Para você ter confiança? Claro que não. É constância. Todo dia um pouco. É isso, gente. Então, aqui nessa parte do 1 Samuel 2, ela fala do cântico, que eu vou ler aqui com vocês. Ó, então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Porque no momento do nosso deserto, é Deus que nos fortalece. Porque se não for Deus, gente, a gente cai em ruína. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Então não arma a sua barraca no deserto. Simplesmente passe por ele e vai. Porque se você armar sua tenda no deserto, você vai ficar ali muito tempo, amada. Ah, Ellen, como é que se sai do deserto? Perseverando em oração, buscando ao Senhor, em constante oração na torre de vigilância, sem murmuração, adorando e confiando no Senhor. Fora isso, vai ficar lá rodando, igual um labirinto. Ah, Ellen, minha vida não tá com... Não vejo minha vida andar, não vejo nada acontecer. Porque você não tá fazendo da maneira certa. Você tá no deserto e não tá sabendo sair dele. Para sair do deserto, não pode haver murmuração, gente. Porque quanto mais você murmurar, mais tempo lá você vai ficar. Anota isso no seu caderninho. Se eu murmurar, mais tempo no deserto eu vou ficar. Para você parar com isso. Bota sua confiança no Senhor. Você não crê no Deus que você serve? Você tá igual Tomé, vê para crer? Você tem que ver para crer? Não dá, gente. Ó, meu coração meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. É isso aí, Gê, eu também. Eu também. Meu deserto às vezes era para durar 2 anos, mas durou 5 por quê? Porque eu não parava de murmurar. Ó, agora eu dou risada dos meus inimigos. Quem é o inimigo de Ana? Penina. Eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Senhor. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não fale com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe.
Ele julgará as ações de todos. Ele conhece nosso coração, gente. Arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. O que tinha fartura de comida agora passam fome, e os que passam fome estão saciados. A mulher, olha só, gente, a mulher que não tinha filhos agora tem 7. Ai, gente, como é que Deus é lindo, eu não consigo. Gente, eu não tenho maturidade para essas histórias. Gente, olha que precioso isso aqui. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Gente, que Deus é esse? E você ainda quer duvidar do Deus que tu serve? É sério? É igual eu, gente. A mulher estéril, mãe de filhos. Mulher estéril, mãe de filhos. E eu não era estéril, hein? Eu era infértil. Eu não sou fértil. Para mim engravidar, eu precisei tomar indutor de ovulação. Quando eu tomei, no primeiro mês que eu tomei, engravidei. Perdi. No segundo mês que eu tomei, engravidei. O Heitor tá aí com 2 anos e 6 meses. Foi o indutor que me engravidou? É claro que não. Deus se lembrou de mim. Era o tempo do Heitor vir. Ai, que coisa linda. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Tu imagina a cara de Penina quando viu Ana segurando Samuel. Pelo amor de Deus, gente. Tu imagina como é que ela ficou enquanto a barriga de Ana estava crescendo. Ana era a mulher favorita de Eucana. Tu imagina o carinho que ele teve com ela, grávida. Imagina a Penina vendo isso. É assim que Deus quer fazer perante os nossos inimigos, gente. Pelo amor de Deus. Foi a hora de Ana cantar. De tanta humilhação que ela passou ali. Arrepiada aqui também, Lady. É muito lindo isso. Essa parte aqui dá vontade de mastigar a Bíblia, comer e engolir. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Gente, Deus deu 7 filhos para Ana. Tu imagina, Lady, como é que foi? Agora quem vivia amargurada era quem? Era a Penina. E quando Deus foi dando filho para Ana, um atrás do outro? Gente, eu queria ser um mosquitinho para estar lá, para ver. Naquela época. Eu nem era nascida, nem sonhava, mas eu queria voltar. Só para ver a cara de Penina. Só para ver ela tendo que engolir o que Deus tinha feito na vida de Ana. Ai, que maravilha. Ó, ela teve 7 filhos. Deixa eu ver aqui. Ó, 3 homens e 2 mulheres. Acho que é isso. É. Quando Deus age é assim, gente. É infinitamente mais do que a gente pede. Ana só pediu 1. Ana só pediu 1. Deus deu 7. Eita glória. É isso aí. Ó. Deus deu 7. Cadê onde eu tô? Samuel 2, 5. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E aqui tinha muitos. Olha aqui o final do versículo. Desfalece. Que é isso, hein? Quem é essa daí que tá desfalecida? É Penina. É a Paula. A gente mastiga assim aos pouquinhos. Deus dá essa passagem de Ana de forma diferente para mim toda vez que eu estudo ela. Ó, o 5, vamos ler de novo. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E o finalzinho do versículo? E a que tinha muitos desfalece. Ai, gente. Ou seja, quem ficou amargurada na história foi Penina, né? Perturbou tanto, mas Deus não sabia. Gente, nossos inimigos, ele não sabe o propósito de Deus na nossa vida. E quando acontece, fica todo mundo atordoado. É isso. Ó, o Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, do monte de cinzas, tira o necessitado, coloca entre os príncipes e faz assentar em lugar de honra.
O Senhor pertence aos alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força ao teu ungido. Nessa parte aqui parece que ela teve tipo uma visão, né? Porque Samuel, ele ungiu 2 reis. Saul e Davi. Foi para isso que ele veio, gente. Ele concede força ao seu ungido. Samuel foi muito importante, gente. Samuel, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu nunca contei. Quando eu pedi ao Senhor um filho, eu não pedi um filho, eu pedi uma filha. Eu não queria ter filho homem. Meu negócio era menina. Eu pedi, ela já tinha nome. O nome dela ia se chamar Giovana. O nome dela era Giovana. E eu pedi assim: Senhor, me dá uma filha menina. Me dá uma menina, eu quero uma menina. Eu quero uma menina, eu quero uma menina, eu quero uma menina, eu quero uma menina. Tudo era ao redor da Giovana. Eu imaginava tudo rosa, era o quarto rosa, minha vida era só rosa. Eu queria uma menina. Por isso que eu falo para vocês que nossos pensamentos, nossas vontades têm que estar alinhadas com o Senhor. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Eu queria uma menina e Deus queria um homem de autoridade. Por que ele é um homem de autoridade? Foi isso que Deus falou para mim. Deus me deu uma chicotada nas costas. Por quê? Quando ele usou uma irmã para mim aqui. Sabe o que a irmã falou pra mim, gente? Eu nunca contei isso aqui. O nome da sua filha, Laura, que linda. Era assim mesmo que se escrever, com 2 N. Gente, a mulher falou assim, a irmã. Ela era pastora? Não lembro o que ela era. Acho que era diaconisa, não sei. Ela virou pra mim, ela não sabia, porque essa oração, só quem sabia era meu marido, eu e minha mãe. Ela virou pra mim assim, falou assim, com essas palavras, presta atenção, meninas, que eu vou falar agora. Ela falou assim, até quando você vai orar pedindo uma menina? Olha, gente, aí eu olhei pra ela, aí eu falei assim, ué, mas eu quero uma menina. Aí ela, mas Deus quer um varão. E ai de você se ficar contestando isso. É necessário ser menino. E aí, gente? É necessário ser menino. Eu queria uma menina. E ela virou pra mim e falou assim, o seu filho, ali eu tive certeza. Eu não sei nem pra quê, meninas. Eu paguei aquele exame de sangue pra poder ver o sexo. Qual é o nome? Sexagem fetal. Gastei um dinheiro naquilo ali. Pra quê? Olha, eu ainda duvidava, eu ainda tinha esperança de ser uma menina. Eu paguei a sexagem. Com 9 semanas de gravidez, eu já sabia que era o Heitor. E ela falou pra mim, é necessário um menino. Você quer uma menina, mas Deus quer um homem de autoridade. Seu filho vai ser um homem de autoridade. E ai de você contestar isso. Tem que ser um menino. Minha filha, dali por diante, eu excluí o nome da Giovana. Eu pintei, porque o único nome de menino que eu tinha na mente era Heitor. E comecei a colocar o nome do meu filho. Por quê? Eu queria uma menina, Deus queria um homem de autoridade. E aí? Tu vai contestar com teu criador? E hoje em dia eu não vivo ser meu menino. Hoje em dia eu sou apaixonada no meu menino. E se Deus me desse outro filho, eu não queria uma menina. Eu queria outro menino. Gente, pelo amor de Deus... Quando nossas vontades se unem à vontade do Senhor, as coisas fluem, gente. Deus me deu essa chibatada porque eu orava de dia e noite. Eu quero uma menina. É uma menina. É uma menina. E não é. Aqui. Meu menino de autoridade. Eu queria uma menina. Deus queria um homem de autoridade. É isso. Entendeu? A gente tem que entender isso, que não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor que prevalece sempre.
Bota no teu caderninho. A minha vontade não prevalece. O que permanece é a vontade do Senhor. Obrigado, Leide. E tá ali o meu menino, meu Samuel. Então, até a vontade... Por quê? Se fosse de Deus de me dar uma menina, ele ia me dar uma menina. É porque Deus tem algo na vida do meu filho, gente. Então tinha que ser um menino. Tem gente que ora, pede uma menina e Deus dá uma menina. Mas quando há um propósito específico, aí as coisas mudam, né? Então é isso, ó. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados, do céu ele troveja contra eles, o Senhor julga em toda a terra, ele dá poder ao seu rei e concede força ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá e o menino servia o Senhor, ajudando Eli. O que foi, gente, esse cântico, né? Ana reconheceu a graça e o poder e soberania de Deus, né? Foi um cântico profético. Ela estava grata ao Senhor. Foi a melhor adoração que ela fez a Deus, né? Então, meninas, por favor, tem 20 pessoas aqui. Não se esqueça de se lembrar de Deus quando Ele se lembrar de você. Não seja ingrata, não seja uma filha ingrata. Preste culto de ação de graça ao Senhor. Lembra de agradecer a Deus quando Ele se lembrar de você. Consagre ao Senhor tudo aquilo que Ele te dá. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele fizer. Se Deus mudar os seus planos, agradeça por isso também, porque você não sabe lá na frente, gente. Nós não temos poder de ver lá na frente. Então, até quando seus planos der errado, agradeça, porque você não sabe. Muitas das vezes a gente tem livramento que a gente nem sabe o que a gente teve. Então só agradece. Passe mais tempo com o Senhor. Acredita, confia no Deus quando Ele dizer que vai te dar, quando Ele disser que vai te dar. Assiste depois tudo, Michele. Você vai entender e você não vai ter mais. Sabe por quê? Porque tudo tem um propósito. Se for o propósito de Deus te dar, Ele vai te dar. E esse medo vai cair por terra. Muitas das vezes o inimigo bota medo no nosso coração porque ele sabe o propósito lindo que é lá na frente, gente. Por isso que eu falo, nosso coração é enganoso. As nossas emoções nos confundem, nos enganam. Entendeu? Então não deixa de clamar ao Senhor. Não deixa que a amargura de alma te paralise igual me paralisou. Não fique estática no tempo da espera. Você não fique estática no deserto. Se movimenta, vai viver. Vai viver, vive enquanto você espera. Vive, vai viver. Deus vai te dar. Deus vai restituir tudo aquilo que foi perdido, linda. Entendeu? Então se prepare no tempo de espera. Prepara a sua casa. Transforma a sua casa em lar enquanto você espera. Vai viajar com teu marido. Vai passear, vai conhecer lugares novos. Vai viver. Eu não vivi. Eu me arrependo. 5 anos sofrendo. Podendo ser 5 anos alegre, esperando pelo meu filho. Entendeu? Então não se aprofunde na tristeza. Não espere com tristeza. Espere com alegria. Porque com certeza, meus amores, Deus vai se lembrar de você igual Ele se lembrou de Ana. Vai acontecer. O tempo vai chegar. E vai ser o cântico de Aline, vai ser o cântico de Paula, vai ser o cântico de Leide, vai ser o cântico de Michele, vai ser o cântico de Ellen. O tempo vai chegar. Então, enquanto o tempo não chega, se prepara de outras formas. Tudo tem um tempo, meninas. E nesse meio tempo dos 5 anos, eu perdi o bebê. Eu engravidei antes do Heitor, quando eu tomei o indutor de ovulação, e eu perdi. E o que eu fiz? Esperneei de novo. Sabe o que Deus quis me mostrar com essa perda? De que não era o remédio que me fazia engravidar. O remédio me fez abortar. Eu tive uma gravidez anembrionária, quando só tinha um saco gestacional, não tinha o bebê. Então Deus quis me provar o que com esse aborto? Quem tá te dando sou eu, não é o indutor. Tá me entendendo? Para você não esquecer que quem fez na sua vida foi Jesus. Para depois você não tirar a honra de Jesus e dar para outra pessoa. Tá bom?
Na hora eu não entendi. Eu só esperneei, eu só reclamei. Mas, gente, a tristeza do meu aborto não durou nem uma semana. Eu fiquei em paz depois que eu não conseguia nem chorar mais. Porque Deus só usou aquela perda ali pra me mostrar. No mês seguinte, olha, eu abortei em junho. Em julho eu tava grávida, porque a mulher mandou esperar 3 meses, eu não esperei nada. Eu fui lá, tomei o indutor de novo, tava grávida. E meu filho tá aí. Então Deus quis o quê? Deus, quando as perdas chegam na nossa vida, é pra ele mostrar assim, ó. Se não estiver no barco, nada vai acontecer, tá? Não é um indutor que você tá tomando que vai te engravidar. Sabe por quê, meninas? Porque quantas mulheres estéreis ou inférteis já tomou indutor de ovulação por 6 meses, por 5 meses e nunca engravidaram? Quantas mulheres já fez tratamento com indutor e nunca engravidou? Então não é o indutor, é Deus. Se Deus quiser, o indutor vai funcionar. Se Deus não quiser, ele não vai. Bota isso na cabeça de você. É um propósito. Deus quis me dar com o indutor, mas foi ele, não foi o indutor. Então, meninas, esse é o estudo de hoje, esse é o devocional de hoje. Eu espero que em nome de Jesus vocês depois peguem esse estudo, mastigue mais ele ainda, que se você espremer mais, sai mais coisa. Então, esse estudo, meninas, é do Mulheres Como Eu. Ó, são 24 mulheres. Essas mulheres são várias ilustrações. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem várias mulheres, ó, que a gente ainda vai aprender. Abigail, ó, tem várias, tá vendo? Então, esses estudos Mulheres Como eu adquiri lá no cafezinho da tarde. Verdade, Ellen, não tirar a honra de Deus da outra. É isso aí. Eu perdi meu segundo filho por gravidez prematura, como já tinha tido a primeira gravidez. Entendi, Leide, entendi. Então o meu não foi nem bebê, foi só um saco gestacional. Foi lindo, não foi, Fábia? Foi lindo. Então, meninas, ó, a próxima mulher que a gente vai estudar é Esther. Gente, essa história aqui também, ó, é maravilhosa. Gente, esse estudo aqui de Mulheres Como Eu é toda sexta-feira, 10h45 da manhã. Tá bom? Então, na próxima sexta-feira, a gente vai estar aqui reunida de novo. Vamos estar estudando sobre Esther. Minha irmã fez 4 inseminação, mas veio por método natural. Tá vendo, linda? Tá vendo, Carla? Quando não é de Deus, quando Deus quer fazer, ele faz. E olha que inseminação é caríssima, hein? Ai, Deus é muito bom. As 4... E olha que inseminação é o jeito mais rápido e prático de você engravidar. Ele bota os espermatozoides lá dentro do seu útero já prontinha. E ela fez 4 e não pegou. Ah, gente. E veio como? Pelo método natural. Se isso não é Deus, é o quê, amada? Ah, eu não aguento isso não. Isso é muita glória pra mim. Eita, misericórdia. Eu tive aborto, os médicos disseram que eu não teria filhos. Bênção de Deus, estou amando. Eita. Eu também fui saco gestacional. É, Aline, o meu também. Eu vou deixar, Vanessa. Você vai ver desde o iniciozinho, você vai ver que maravilha. Não tinha bebê, não. O meu também não. Eu orei através de uma oração e hoje meus filhos estão aí. É isso, a gente tem que crer, gente. Parar de duvidar. Deus é muito bom. Gente, então a próxima mulher vai ser Esther, tá? Eu tô botando as minhas ilustrações, meninas. Tem as lives, as primeiras lives aqui salva, tá? Ó, essa daqui foi Eva. A gente fez aqui juntas. Ó, Sara. Eu tô botando tudo nessa Bíblia aqui, ó. A Bíblia da mulher, tá? Aí tem Rebeca. A gente já estudou. Ó, Joquebede. Tá tudo salvo aí, tá? Joquebede, Ruth. Foi muito linda também a história de Ruth, gente. Foi mesmo, Lid. Foi muito usada. 15 anos, Paulo. Olha só quanto tempo que você esperou. Nossa, eu já tava gemendo com 5. 15 eu já tinha morrido. Olha, e Ana. Agora a próxima vai ser Esther.
Amém, meninas? Estou botando tudo nessa Bíblia aqui, todas as ilustrações. Essas ilustrações, se você quiser, é lá do cafezinho da tarde, tá? Foi R$ 20 o packzinho com 24 mulheres, ó. Tem Débora, Abigail, Raabe, Leia, Betseba, a mulher de Provérbios 31. Gente, essa mulher de Provérbios 31 vai render aqui, hein? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Betânia, Marta, a mulher do poço, as servas, a rainha da fé, Ló, Eunice, Lídia, Isabel e a mulher com fluxo hemorrágico. Tá, meninas? Então é isso. Vai ficar salvo o nosso estudinho de hoje, dessa manhã. Sexta-feira temos um novo encontro aqui às 10h45 da manhã. E é isso, meninas. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Obrigado por vocês terem se alimentado junto comigo. E guarda essas palavras na tábua do coração de vocês, tá? E não esqueçam hipótese alguma. Amém, meninas? Beijo no coração de vocês. Já lancei aí o áudio do desafio de amar, tá? Não sei se vocês estão fazendo, mas tá aí. São 40 dias de desafio para você fazer com o seu esposo. E eu tive que gravar com a minha voz, porque o outro áudio tinha direitos autorais por causa da música. Então tem mais um desafio aí pra gente fazer. Amém, minhas princesas? Beijo no coração de vocês. Amo a vida de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Amém? E me bote na oração de vocês, tá? Beijo, princesas. Tchau.